sentir a presença de Deus não tem preço. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glórias, glórias e glórias. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se embornece. Amém, igreja? Podemos aceitar. Glória a Deus. Nós estamos finalizando o mês de maio. Glória a Deus. Hoje é o último dia do mês de maio. E esse mês de maio foi um mês especial. O mês da família, o mês das mães. E quando se falamos em mãe, se fala em filhos. E glória a Deus que nós chegamos até aqui. E para isso, nós estamos falando nesse mês de maio, enraizados no amor. Nós vemos a leitura aqui em Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que nós, se não tivermos o verdadeiro amor de Deus, nada vale. Para Deus, nada vale. É como se nós não estivéssemos fazendo nada. Podemos ter tudo, mas se não tiver o amor de Deus, nós estamos devendo algo para o Senhor. Porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele conhece o intento da nossa vida, do nosso ser. E o amor, ele não vem no ar, né? Ele não vem no espaço. O amor é algo que ele brota dentro de nós. E para isso nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo, ele manda a carta aqui aos irmãos de Coríntios. Ele se preocupava com o povo, pois o povo não vivia uma verdadeira fé. Ali tinha muitos que não se preocupavam do verdadeiro amor de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, que o amor, ele não arde em ciúmes, que o amor, ele não envaidece, o amor não é orgulho, o amor não se porta com inconveniência, o amor, ele não busca o seu próprio interesse, mas ele alegra com a justiça, o amor, ele age com a verdade, o amor jamais ele acaba, o amor, ele tudo suporta, o amor, ele sofre. O amor, ele crê. O amor, ele espera.
e o amor ele alcança. Glória a Jesus. E o mais importante aqui, querida igreja, que o amor é um dom supremo que vem de Deus. É verdade. O mundo não consegue dar esse amor, esse verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Mas nós servimos a Deus, conhecemos a grandeza do nosso Deus, nós podemos sentir esse amor. Quando nós estamos em angústia, em desespero, que nós clamamos a Deus, rapidamente o Senhor, Ele age por nós, Ele nos socorre. Isto é o verdadeiro amor de Deus por nós. Mesmo nós sendo tão falho, tão pequeno, o Senhor, Ele não olha para nós, para a nossa pequenez, para a nossa falha. Ele vem e Ele nos socorre. E o maior de tudo, que se nós não tivermos a fé, nós não vamos alcançar esse verdadeiro amor. Porque é um conjunto, é a fé ela provém a paciência. A fé, ela provém também a caridade, que a caridade está dentro do amor. E nós escolhemos para falar nesta noite sobre uma família de fé, que foi vencedora através da fé. Eu escolhi aqui para falar sobre Lloyd e sua família. Nós vamos ler aqui em Timóteo, eu convido você a abrir sua Bíblia. Timóteo capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Nós escolhemos aqui para falar da família de Timóteo. Sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice. Eu marquei aqui o significado de Lloyd. Lloyd, que é a avó de Timóteo, significa uma mulher formosa, agradável, uma mulher muito desejável, pois ela tinha uma virtude, ela tinha uma grande qualidade. E eu marquei também aqui sobre a mãe de Timóteo, Eunice, que foi uma mulher vitoriosa e uma mulher vencedora, de exemplo de uma mãe educadora com grande excelência. Essas duas mulheres foi o pilar de Timóteo. Elas foram a estrutura de Timóteo. Eunice, ela foi criada em Listra, junto com o seu esposo. Ele era um homem grego e ela era uma mulher judia. Calcula vocês, uma mulher judia com um homem grego, gentil, que adorava outros deuses, não acreditava no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. Mas ela foi criada com a sua mãe no lugar dos gentios. Então ela sabia como que era a vida deles e ela espelhava muito na sua mãe, Lloyd, né? Que foi criada também no meio dos gentios, mas ouviu a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, sendo a sua primeira missão ali em Listra.
foi a primeira vila, o primeiro vilarejo que ele chegou para pregoar a palavra de Jesus, a palavra do amor, a verdade de Cristo. E ali Paulo conheceu essa família, conheceu Lloyd, conheceu Eunice e conheceu Timóteo. Timóteo ainda era muito menino quando a mãe começou a seguir os passos de Paulo, apóstolo Paulo, que antes não era um apóstolo, ele era um missionário. E ele começou a evangelizar ali aquele bairro, aquela cidade de Listra, sendo que ali, ele, pela misericórdia de Deus, ele conseguiu realizar o primeiro milagre. Ele curou, através do amor de Jesus, ele curou ali um coxo. Mas o povo, que era uma mistura de judeu com gentios, eles começaram a não aceitar, achando que Paulo e Barnabé eram um impostor, pois estava realizando milagre, e somente quem realizava milagre era Jesus. Mas não, ali Paulo, transformado, antes de Saulo, antes era Saulo, aí se tornou Paulo, e Paulo, ele fez a sua entrega ao Senhor. Ele começou a obedecer ao Senhor com o seu coração, com a sua alma. E ali ele foi um homem usado por Deus. Mas o povo achava assim: ele é um impostor e está invadindo a cidade de Listra. Vamos apedrejar ele, vamos matar ele. Ele não pode realizar esses milagres. E Paulo, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele quase morreu, mas ele não morreu. Ele saiu daquela cidade, continuou o seu trabalho, e ali ficou enraizado o amor de Jesus, e ali ficou enraizado a obra de Cristo. Muitos, depois desse milagre, começaram a entender que realmente Jesus vive, e que Jesus, ele tem poder de curar, e que Jesus, ele tem poder de transformar. E foi através de Timóteo que se levantou, quando aquele menino pequeno, ainda com 12 anos, começou a seguir os passos de sua avó e seguir os passos de sua mãe, que eram duas mulheres que serviam com fidelidade a Deus, que tinha uma fé verdadeira. Aqui a palavra fala uma fé não fingida. Se ela não é fingida, porque ela era muito real. E essas duas mulheres, elas tinham uma fé que contagiava aquele lugar. É por isso que ela era vista como uma mulher formosa, como a melhor mulher. Pois quando ela passava em algum lugar, ali o brilho dela, a palavra dela, o testemunho dela alcançava os corações. E através de Lloyd e Eunice, o seu filho, ele cresceu nesse entendimento, no entendimento de servir a Deus, no entendimento de servir a Jesus com um amor puro, com um amor verdadeiro. Nós vemos aqui no final da história de Timóteo, ele se levantou com uma força, pois ele acompanhou o apóstolo Paulo. Ele foi um seguidor do apóstolo Paulo. Aleluia. Paulo, ele abraçou Timóteo. Seu pai já havia falecido, então era somente a avó e a mãe. E a fama de Timóteo ali, ela cresceu, de ser um menino obediente, filho daquelas duas mulheres tão admiráveis, daquelas mulheres tão fortes, tão guerreiras, com aquela fé tão verdadeira, aquela fé tão firme. E ali aquele menino começou a crescendo, a ponto
que o apóstolo Paulo, ele foi um professor para Timóteo. Ele adotou Timóteo. E Timóteo, com 17 anos, começou no seu ministério. Timóteo, com 17 anos, ele foi um líder espiritual ali em Listra. Então nós vemos que como tem um poder, como tem um poder da raiz enraizado, como o mês todo falando enraizado, uma planta, se ela estiver bem enraizada, ela vai dar bons frutos, ela vai dar uma árvore bonita. Então na vida espiritual de Timóteo, ele começou a dar frutos, porque ele tinha uma raiz, ele estava firmado numa raiz espiritual que trouxe a ele vida, trouxe a ele o conhecimento de Jesus, das coisas de Cristo. E ele começou a pregoar a palavra do Senhor. Nós vemos que no finalzinho, ali Timóteo também ele foi morto, apedrejado, a pauladas, mas defendendo o amor de Jesus, defendendo a palavra de Cristo. Então, igreja, o que nós tiramos de ensinamento para nós hoje, como família, como mãe, como avó, como serva, como esposa, como pastora. O pastor, ele tem uma grande preocupação de trazer uma igreja forte, uma igreja que seja preparada para o combate da luta, para o combate das guerras que nós enfrentamos todos os dias. Hoje nós estamos aqui sentadinhos, né? Mas cada um passou a sua semana e o Senhor sabe como foi. Quantas batalhas, quantas lutas, quantos desafios, quantos perigos, quantas lutas, guerra, quantas decepções que nós passamos. Às vezes passamos decepções, mas nós passamos com o Senhor Jesus. Aleluia. Porque nós estamos aqui Glória a Deus. em busca de estar enraizados com Cristo, enraizados no amor, esse verdadeiro amor, o supremo dom de Deus é o amor, é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é Cristo. Aleluia. Hoje nós vemos um chavão, né? Te amo. Oi, falando assim, te amo, te amo. Igreja, quem de nós estamos prontos para entregar a nossa vida a morrer, defendendo a palavra? É verdade. É muito difícil, igreja. E esse jovem, ele morreu defendendo a palavra, defendendo o amor de Jesus, em obediência a Deus. Ele jamais ele negou a Jesus, jamais ele negou a fé. Se nós não estivermos com a nossa fé fundamentada em Jesus, em Cristo Jesus, nós não vamos suportar as divergências aí fora. Nós não vamos suportar as afrontas, porque nós somos afrontados. Parece que está tudo muito bem, mas não está bem. Quando se liga uma notícia, a gente percebe as coisas. É que nós ficamos longe, não estamos próximos, mas aqueles que estão mais próximos da perseguição, eles sofrem a calúnia. E para negar a Jesus, se não tiver enraizado, vai negar a fé, vai negar Jesus. Mas a palavra do Senhor para nós, nesta noite, é para nós nos firmar numa fé verdadeira. Hoje nós vemos que o cristão está feliz, ai que bênção, olha, essa semana foi maravilha. Na outra semana não foi igual, veio a enfermidade, veio a luta familiar, veio a luta financeira.
a fé já está caindo, já esquece de Jesus, esquece do amor de Jesus e começa a focar no seu problema, começa a focar na sua dificuldade e às vezes não tem nem força para orar, não tem nem força para clamar. Igreja, nós só vamos ter vitória nas lutas orando. É verdade. Quanta oração essa avó, essa mãe, ela fez um filho que ela criou no amor de Deus, mas o pai era oposto, era oposição, não defendia a palavra de Deus. Olha a guerra entre o que servia a Deus e o que não servia a Deus. Mas glória a Deus que o amor de Jesus, ele foi mais forte do que o amor do gentio, que não era amor verdadeiro. O amor verdadeiro vem de Deus. É só o Senhor que supre, o Senhor que supre as nossas necessidades. Não adianta nós nos enganarmos, achar que o mundo é bom, que o mundo oferece coisas, o mundo oferece oportunidades. Não, o mundo não oferece oportunidade que te leva para perto de Cristo. O mundo às vezes ele quer roubar você da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que quando nós temos fé, ela gera uma transformação na nossa vida. Ela gera uma transformação na nossa história. Ela gera uma transformação na nossa família. É verdade. Se nós estivermos espiritualmente enraizados no amor de Cristo, nós conseguimos vencer todos os ataques do inimigo, todos os desafios que se levantam para nos afastar da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala que nós temos que servir ao Senhor com zelo, com fidelidade e com um coração grato, com integridade ao Senhor. É verdade. Quando nós temos integridade com o Senhor, nós não temos que nos preocupar, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Aleluia. Ele cuida dos nossos, mas é necessário nós termos integridade com o Senhor. Hoje a obreira Kézia já falou que nós temos que fazer a nossa entrega ao Senhor, a entrega de coração, com uma fé genuína, uma fé que ela não se abala com nada, mas é aquela fé firme, é aquela fé fundamentada em Jesus. Não estamos falando de fé fundamentada na igreja, não, porque às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos fundamentados em Jesus. Nós temos que estar fundamentados em Jesus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Aonde nós andarmos, Jesus tem que ser visto, Jesus tem que brilhar em nós, a glória de Cristo tem que brilhar em nós. Nós precisamos fazer a diferença, igreja, para que nós possamos ver resultados como essa família. Ela teve um grande resultado, um resultado do filho, um vencedor. Foi morto, mas foi morto defendendo a palavra de Jesus. E para Cristo, para Deus, morrer é viver. O que adianta às vezes nós nos preocuparmos de viver, mas viver para nós? Nós precisamos morrer para nós, morrer a nossa vontade, o nosso querer, a nossa carne e viver para Cristo. Pois nós temos um grande galardão que vem de Deus. O mundo não dá galardão, nada preenche a presença do Espírito Santo na nossa vida.
nós nos enganarmos, achar que aí no mundo tem coisas boas, que achar que uma amizade tem coisa boa, que achar que uma família tem coisa boa. Não, minha família, não. A sua verdadeira família, como disse Jesus, o meu pai, a minha mãe, é aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. E essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Não adianta se nós não buscar a Deus, se a nossa fé não estiver fundamentada, enraizada no amor que é Cristo Jesus por nós, em nós não vamos conseguir chegar lá na frente. E as lutas, elas podem nos tirar da presença do Senhor. Hoje nós temos as igrejas, que carência que tem. Você olha nas igrejas, meu Deus, 10 pessoas, meu Deus, 15. Uma igreja que às vezes tem 200, 300 membros, não tem 50 sentados num banco. E o que é isso, igreja? É a fé. A fé, cada dia mais, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É a pergunta do Senhor para nós nessa noite. Achará fé? Se nós não tivermos um despertar de nos lançar, de buscar a Deus, de orar, de buscar a palavra, de estar firmado, de ser luz, de ser bênção, de chegar na presença do Senhor e se derramar. Igreja, infelizmente, nós vemos as igrejas mortas. Glória a Deus que nós somos pouco número, estamos vivos. Glória a Deus. Mas tem igrejas que estão mortas. E nós não podemos morrer. Verdade. Se nós morrermos espiritualmente, o que vai ser da nossa alma, do nosso corpo para Deus? O que vai ser? Que obra nós vamos oferecer ao Senhor? Se a fé morrer. Então a fé, ela não pode morrer. O amor de Jesus, ele não pode ser substituído por nada aqui nessa terra. O amor de Jesus, ele tem que falar mais alto dentro do nosso coração. E nós, como mãe, como vó, temos que deixar um legado para a nossa família. E o filho, ele precisa também deixar um legado para o seu pai, que às vezes não conhece Jesus, para alguém da sua família que não conhece Jesus. Você precisa demonstrar esse amor verdadeiro, essa fé verdadeira. Aqui a palavra do Senhor fala fé verdadeira. Às vezes nós falamos, temos fé, eu tenho fé, mas quando vem a luta, quando nós perdemos algo, quando sai algo que nós não programamos, aí nós ficamos tudo paradinho. Eu não vou, hoje eu não vou, essa semana não quero nem ler a Bíblia, não quero nem pensar. Fica ali na sofrência por algo que perdeu, por algo que não aconteceu da forma que era para ser. E a palavra do Senhor vem para nos despertar, que nós temos dias difíceis, virão dias difíceis, mas nós temos que estar pegados. Aleluia! Nós temos que estar firmados no Senhor. Porque quando a luta vir, quando vir a dificuldade, quando vir a afronta, a tristeza, a tribulação, a nossa fé, ela não vai ser. Aleluia! O amor de Jesus, ele não vai sair de dentro do nosso coração. Amém, igreja? Que o Senhor, ele venha falar mais forte dentro do seu coração. E que essa palavra, ela possa impactar a sua vida de uma forma que você acorda e fala, meu Deus, eu estou precisando disso. Todos nós precisamos de nos achegar perante o Senhor todos os dias. E cada um é de uma maneira, né, igreja? Cada um. Eu tenho a minha falha. Cada um tem a sua falha, a sua fraqueza. Cada um tem seu momento de
de desânimo, de afronta. Cada um tem a sua luta carnal e espiritual, aquela guerra. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. Mas nós precisamos, igreja, nos firmar, nos estar enraizado na fé e no amor, para perseverar como filhos de Deus. Aleluia. Como filhos vencedores em Cristo Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor venha abençoar a todos nessa noite. Que o Senhor acrescente a nossa fé, o nosso ânimo. E que o Senhor ele venha impactar as vidas através de nós. Nós estamos aqui para fazer a diferença com um canal de salvação, com um canal de bênção. Às vezes você não precisa nem falar muito, mas o seu testemunho, a sua forma de ser, estar lá no meio do joio, do trigo precisa aparecer. Estar lá no meio como diz a mesa, uma mesa que você não pode sentar, aquela mesa que sai coisas que o Senhor não se agrada. Você precisa também fazer a diferença ali. Saiu algo que não agrada ao Senhor, dá uma saidinha, não fica ali naquela mesa não, sai. É essa saidinha que você vai sair no seu caladinho, que às vezes alguém vai perceber, nossa, ela é diferente, ele é diferente, não quis ficar aqui, não quis ficar. A palavra do Senhor fala, a roda do escarnecedor. É uma palavra um pouco forte, mas é real. A Bíblia fala, que nós não podemos aceitar na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele que zomba da palavra, zomba do que nós servimos, zomba do que nós cremos. Mas nós somos felizes porque nós temos Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a todos.